Hoje nós vamos gravar um podcast extremamente interessante. Uma doença muito prevalente, com alta mortalidade, com a incidência muito alta no mundo inteiro, que mata homem, que mata mulher. E a gente trouxe para falar desse assunto, que é câncer de pulmão, o Dr. Igor Morbeck, que é um grande oncologista aqui em Brasília. Ele é um oncologista clínico, mestre em ciências, diretor regional da Oncoclínicas, membro do Comitê de Educação da GEBOT, que é o Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. E o Dr. Daniel Sammartino, grande cirurgião de tórax de Brasília. Ele é cirurgião torácico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é mestre em cirurgia torácica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, e ele é membro da GEBOT e da IASC. Assim que pronuncia? IASC. IASC. Sejam muito bem-vindos. Esse bate-papo eu tenho certeza que vai ser extremamente interessante. E eu vou começar pelo Dr. Igor. Muito prazer, um prazer imenso recebê-lo aqui para falar de um assunto tão instigante quanto o câncer de pulmão. Igor, vamos fazer um ponto de corte em 10 anos. Tivemos muitos avanços oncológicos nos últimos 10 anos? Perfeito. Paulo, muito obrigado pelo convite, obrigado ao MBR e principalmente meu parceiro aqui de trabalho, dia a dia, o Dr. Daniel Sammartino. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Bom, o câncer de pulmão, de fato, é uma doença que vem ganhando vários avanços ao longo de muitos anos, tá? O que é importante falar? Primeiro, é a incidência muito alta do câncer de pulmão. O OMS estima algo em torno de 2,5 milhões de casos de câncer de pulmão previstos para o ano de 2026 e para os próximos anos. Então, é uma incidência muito alta. Sim. Isso está em linha com aquilo que o INCA, o Ministério da Saúde, prevê, porque os dados foram atualizados agora em 2026 para o próximo triênio, 26 a 28, e que mostra um aumento da incidência de câncer de pulmão na ordem aí de 34 mil novos casos por ano. Então, nós estamos falando de uma doença muito incidente. E o grande problema do câncer de pulmão é que, além de ser incidente, ele tem uma alta mortalidade e é o tumor que mais mata. Ele é o que mais mata, não por ser só agressivo, mas também por ele ter um diagnóstico tardio em aproximadamente 70%, 75% dos casos. Então, são dois problemas do câncer de pulmão. Agora, a grande pergunta é, nós avançamos em relação ao cuidado, ao diagnóstico precoce e à melhora da sobrevida ao longo dos anos? A resposta é sim, tá? Então, assim, no geral, nós temos uma boa notícia, porque nós hoje conseguimos diagnosticar melhor o câncer de pulmão. Não é que nós estamos fazendo diagnósticos tão mais precoces, mas a gente tem ferramentas hoje que consegue tratar a doença, mesmo numa fase localmente avançada. No âmbito da doença metastática, os avanços aconteceram. E, sem dúvida nenhuma, o principal avanço é conhecer como selecionar os pacientes para os tratamentos específicos. Então, na doença metastática, o tratamento hoje é personalizado. Eu tenho o advento de imunoterapia, onde é possível usar para muitos dos casos de câncer de pulmão, principalmente subtipos mais comuns, adenocarcinoma, carcinoma espinocelular e também para os carcinomas de pequenas células, isso é um pouco mais raro, mas certamente a imunoterapia tem um papel muito importante. E tem aí uma parcela de pacientes, aqueles não tabagistas, isso é um cenário importante da gente discutir, que é o câncer de pulmão em não tabagista, onde também o uso de drogas-alvo específicas, que são aquelas drogas selecionadas por painéis moleculares, onde a gente faz ou uma biópsia tecidual ou uma biópsia líquida, extrai o DNA dessas células e a gente consegue então avaliar, estratificar qual tipo de mutação e aí então bloquear. Isso tudo em conjunto levou a um ganho muito importante de sobrevida, porque no passado a gente só tinha quimioterapia baseada em cisplatina, que era sempre o clássico de tratamento. Sim. E quando a gente compara quimioterapia baseada em cisplatina com esses novos dados, com imunoterapia ou com droga-alvo, a sobrevida dos pacientes melhorou. Na doença localmente avançada, eu vou passar para o Daniel também para colocar isso um pouco, mas na doença localmente avançada, o advento de quimio e radioterapia, que é o padrão, hoje está associado também a melhores resultados também com a imunoterapia. Então a gente consegue certamente olhar para a curva de sobrevida há 5 e 10 anos e ver que proporcionalmente mais pacientes estão vivos após o uso da imunoterapia. E na doença avançada, essa é a área da doença localizada, essa é a área do Daniel, onde técnicas novas de cirurgia possibilitaram também melhores resultados, né? Então, assim, nos últimos 10 anos, sim, o ganho de sobrevida ele é substancial. Há 5 anos, a mortalidade de câncer de pulmão era quase de 100% na doença avançada. Hoje já há um número em torno de
15% de pacientes vivos a 5 anos. Quando eu olho as doenças localmente avançadas, estágio clínico 3, essa proporção já aumenta para quase metade dos pacientes vivos a 5 anos. Então, sem dúvida que tem boas notícias. Isso é muito bom. Isso realmente é muito bom porque, como foi dito, né, nós temos um câncer de pulmão muito letal. Né, a mortalidade é muito alta. Então, as notícias são notícias boas, encorajadoras. Né? Doutor Daniel Sammartino, bem, o que a gente... Nós tivemos uma opinião clínica, uma opinião, não é, oncoclínica, e na cirurgia torácica, desde que você saiu da sua graduação, mais especificamente da sua residência, para cá, nós tivemos avanços importantes no tratamento cirúrgico do câncer de pulmão? Sim, avanços muito importantes. Assim, eu até brinco com os residentes que eu já tive que aprender 3 técnicas diferentes desde que eu terminei a residência, porque lá no início dos anos 2000 ainda o que se fazia muito era cirurgia aberta, né? Sim. Ao longo desse período aí de 2000, dos anos 2010, a gente evoluiu para fazer a cirurgia por vídeo, né? Que faz parte do grupo de cirurgias que a gente fala de minimamente invasiva. Sim. Né? Que a ideia é fazer a mesma cirurgia no sentido de intenção curativa oncológica, mas sem a agressão do acesso cirúrgico, né? Em cirurgia torácica, isso sempre foi um problema, porque na maior parte das vezes os nossos pacientes são mais idosos, né? Tem doença pulmonar obstrutiva crônica ou fibrose pulmonar, enfim, eles têm alguma doença respiratória relacionada ao cigarro, porque, afinal de contas, 80% dos pacientes eram fumantes, né? E a agressão cirúrgica era um peso muito grande no tratamento. Então, a gente eventualmente até deixava de indicar tratamento cirúrgico por questão de tolerância do paciente. O paciente não ia suportar aquela agressão toda. Com a cirurgia minimamente invasiva, a gente passou a operar pacientes que no passado a gente não operaria, com risco cirúrgico menor, com risco de complicações menor, né? E no sentido de, digamos assim, de cura, a gente tem resultados praticamente idênticos quando a gente usa uma técnica minimamente invasiva com a técnica aberta, né? Depois da cirurgia por vídeo, a gente evoluiu para a cirurgia robótica. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer a cirurgia mais comum, que é a lobectomia, sem precisar fazer incisões grandes no paciente. A gente faz algumas pequenas incisões, através delas a gente coloca pinças que tem um controle ali através de uma máquina que a gente comanda, né? Porque muitas vezes o paciente acha que eventualmente o robô vai operá-lo sozinho. Não é bem assim, na verdade, o robô é só um instrumento, uma ferramenta que a gente usa para poder garantir que o dano ao paciente desnecessário, né? Porque se a gente for pensar, o dano do acesso cirúrgico é um dano potencialmente desnecessário, porque ele não tem nenhuma função oncológica. Ele tem a função simplesmente de dar o acesso para a gente remover a neoplasia, né? Sim. Então, isso melhorou muito. Hoje em dia, a gente opera pacientes que no passado a gente não operaria. Os pacientes que no passado ficavam aí 1 semana, 10 dias internados no hospital. Você acha que a gente já precisa rever teto cirúrgico em se tratando de cirurgia robótica? Certamente. A gente tem um ensaio clínico randomizado grande, que foi o estudo Violet, que validou que a cirurgia minimamente invasiva, no caso esse estudo usou a vídeo, né? Sim. Comparada com a cirurgia aberta, que os ganhos para o paciente são muito grandes, né? De recuperação, de qualidade de vida. Então, hoje em dia o padrão é fazer cirurgia minimamente invasiva, né? Não houve tempo ainda para a gente validar isso também na robótica, porque um ensaio clínico em cirurgia é uma coisa extremamente complexa de ser feita, né? Mas os dados que a gente tem das grandes séries mostram isso sem dúvida, assim, de que há um grande benefício. E a gente que opera, a gente percebe ali que realmente assim, a gente faz etapas críticas da cirurgia de uma forma mais bem feita. Então, por exemplo, a linfadenectomia é mais completa, a gente consegue fazer... por exemplo, suturas, que é uma coisa bastante complexa de fazer por vídeo, a gente consegue fazer com o robô talvez com a mesma facilidade da cirurgia aberta. Então, assim, cirurgias grandes e complexas, a gente já está evoluindo para fazer essas cirurgias com robô. Isso é muito bom, né? O trauma é extremamente menor. Sim. Né? Como você disse, pacientes idosos, nós tivemos um paciente comum com 82 anos, no outro dia ele foi para casa. Exatamente. Né? Operando um câncer de pulmão. É realmente uma coisa que a gente fica encantado. Né? Imagina você abrir um tórax, ele ir para casa no outro dia, impossível, né?
Seria uma coisa, não Os é? pacientes ficam hoje em dia 2 ou 3 dias, assim, quando chega no terceiro dia que eventualmente o paciente ainda não teve alta, a gente já começa a achar estranho, assim, porque geralmente o que faz ele ficar internado é um pouquinho de vazamento de ar pós-operatório, né? Sim. Que é um problema menor, Sim. então hoje em dia a gente também evolui para manejar isso ambulatorialmente, então a regra é o paciente ter alta lá pelo segundo, terceiro dia hoje em dia, e bem, e com muito menos dor, né? E tem um Isso outro é detalhe muito bom. que quando a gente acompanha esses pacientes pós-cirurgia robótica, aquela dor crônica de uma toracotomia que lesou a nervo intercostal, que o paciente por anos queixa dessa dor no consultório, principalmente para mim, que eu acompanho clinicamente. Às vezes a vida toda, doutor, ainda sinto aqui uma dorzinha. Então é impressionante. Olha, eu recebo pacientes do Daniel, de outros colegas, mas com 2, 3 meses eles estão assintomáticos. Eles mal sabem aqui o local, porque eles viram uma pequena cicatriz. Realmente isso é incrível, né? É realmente incrível. É uma grande evolução, não tenho dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, o caminho é daí para lá. Não é? Agora, Igor, a gente deu uma pincelada na questão do avanço de terapêutico e tal, essa coisa toda, não é? Olha, nós temos uma sequência extremamente interessante, né? Se fazia diagnóstico de câncer de pulmão com a radiografia simples de tórax, né? Então, a tomografia mudou muita coisa, facilitou o estadiamento, fez civeiro linfático de forma muito mais importante, os aparelhos foram mudando não é? E aí chegou o PET scan. Não é? A ressonância muito limitada em vários setores, o PET scan deu uma nova vida a essa coisa toda. O que é que você vê de avanço em se tratando de diagnóstico? O que é que mais ajuda, o que é que mais tem, já que a gente tem, por exemplo, marcadores muito ruins para o câncer de pulmão? Tem novas perspectivas? Você tem alguma coisa nova? O que tem aí já é suficiente para se fazer muita coisa? Perfeito. Essa pergunta é importantíssima, né? O avanço de diagnóstico radiológico acompanhou esses avanços do câncer de pulmão, embora ele tenha sido um pouco mais precoce, anterior, né? Então, você falou muito bem, Paulo, assim, a radiografia, ela basicamente, para o câncer de pulmão, ficou na história da medicina. Verdade. Tá? Então, assim, isso porque a gente já pode pegar os dados dos estudos que olhavam para a radiografia de tórax como rastreamento de câncer de pulmão, e nenhum desses estudos foi positivo. Nenhum desses estudos conseguiu reduzir mortalidade de câncer de pulmão quando se utiliza a radiografia. Os resultados só apareceram no advento da tomografia de cortes finos, com maior sensibilidade, né? E aí então a gente começou a ver dados assim inequívocos de redução de mortalidade na ordem de 20%, né? Quando os estudos foram feitos tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então acho que foi um grande marco, né? Que mostrou o papel da tomografia como um divisor de águas no rastreamento de câncer de pulmão, que é um assunto que a gente pode até abordar daqui a pouco. Mas falando do diagnóstico, do estadiamento do câncer de pulmão, sem dúvida nenhuma que o padrão ouro é o PET scan. Né? Então, o PET scan é uma ferramenta que já existe já há mais de uma década. Né? Felizmente, é uma ferramenta que hoje está disponível em ambos cenários, tanto no público quanto no privado. Né? Brasília, felizmente, nós aqui tivemos uma grata, né, possibilidade de acesso ao PET scan desde o início. Grandes clínicas e instituições aqui trouxeram o PET scan logo no advento do PET, logo que o radiotraçador, né, o FDG, que é um flúor carregado com glicose, que é captado pela célula do tumor, devido ao alto metabolismo, aquilo brilha. Né? Então, logo que esses marcadores chegaram aqui, as clínicas conseguiram dispor, né, dessa ferramenta. Então, aqui a gente já usa o PET com muita facilidade e, felizmente, né, há uma possibilidade no rol da ANS de cobertura. Então, não há como tratar câncer de pulmão sem PET scan. Nós participamos de uma reunião semanal, eu e Daniel, que é um Tumor Board, que é uma reunião com especialista, inclusive você está absolutamente convidado a participar nessas reuniões semanais, viu, Paulo? Ela acontece todas as quintas-feiras, ao meio-dia, mas o ponto principal aqui é que toda reunião, não fez PET, ainda tem que ter PET, né? Então, se já tem PET, vamos buscar o PET. E quem participa dessa reunião conjunta? Radiologista e médico nuclear, os dois juntos, né? Cada um na sua área, é uma fusão, né, dessas imagens, então todos os dois colocam aí seus pareceres. E é ali que a tomada de decisão ocorre com precisão. É ali que o Daniel vê a possibilidade de um linfonodo do mediastino precisar ser biopsiado via ou mediastinoscopia, um IBUS, uma nova técnica, o Daniel pode falar sobre isso, né? É ali que a gente avalia a extensão dessa doença no próprio pulmão, bilateral ou extensão sistêmica, né? E o PET tem uma única limitação, que é cérebro. Então, no estadiamento a gente faz um PET scan,
corpo inteiro e uma ressonância de crânio. Então, aí a gente completa o estadiamento do câncer de pulmão. Isso mesmo numa doença mais localizada. Porque, infelizmente, o câncer de pulmão tem essa característica agressiva de mesmo precocemente dar metástases, às vezes de maneira isolada, no cérebro, na adrenal, em outras áreas. E não é raro que a gente se depara com situações como essa. Situações como essa, é verdade. Doutor Daniel, existe um limitante na cirurgia torácica. A cirurgia torácica, a cirurgia do câncer de pulmão, ela pode ser curativa, né? Mas, às vezes, você tem limitações, e as limitações podem ser funcionais. Exato. Né? Quem você não opera funcionalmente, mesmo que o estadiamento seja cirúrgico? Uma boa pergunta é essa, porque os pacientes, quando chegam no consultório, assim, às vezes ficam muito decepcionados quando a gente fala que o caso é ressecável, é cirúrgico, mas que para aquela situação específica dele, na cirurgia não é a melhor opção. Então, assim, como critérios assim, para a gente realmente definir que a cirurgia não é a melhor opção para o paciente, é quando ele fica com uma função pulmonar estimada no pós-operatório, abaixo aí, isso depende um pouco do guideline, mas abaixo de 35% a 40% dos valores previstos para ele, tanto da difusão do monóxido de carbono, né, que é a DLCO, quanto do VF1. Né? Esses, digamos assim, são os critérios absolutos. O que a gente tem visto é que, assim, a gente... Bom, lá você perguntou lá atrás, né, da época da formação, da residência. Naquela época, a gente usava só o VF1. Né? E quando o paciente tinha um VF1 alterado, aí que a gente fazia a avaliação da DLCO. Hoje a gente sabe que isso não faz muito sentido, porque os dois têm papéis independentes em predizer a evolução pós-operatória, né, e o desfecho do paciente quanto a complicações, risco de óbito, enfim. E apesar de ser uma coisa bastante antiga, recentemente que ele tem sido incorporado na prática, que é o teste cardiopulmonar. Sim. Então, o teste cardiopulmonar, ele percebe não só a função pulmonar, mas como funciona a máquina em conjunto, né? Quer dizer, o coração, o débito cardíaco e o pulmão. E esse teste consegue mostrar para a gente um resultado final que é o VO2, né? Quer dizer, ok, o paciente tem um coração não ideal, mas o pulmão é muito bom, ou vice-versa. E, às vezes, essas variáveis se combinando, a gente fica, às vezes, assim, né, do tipo, poxa, esse paciente não tem uma difusão muito boa, mas o VO2 dele é ótimo. E o VO2, que é uma medida também do teste cardiopulmonar, que mede a eficiência da ventilação e das trocas do paciente, também é bom. Então, um paciente que, eventualmente, a gente antigamente poderia considerá-lo inoperável pelo VF1 ou pela DLCO, o teste cardiopulmonar, às vezes, salva esse paciente no sentido de, não, mas quando o paciente tem esse VO2 tal, a gente sabe que o risco de complicações dele é baixo ou é médio, digamos, né? Enfim, daria um podcast só para falar do teste aqui, né? Mas o que eu posso te dizer é isso, assim, os limites, assim, de até onde dá para a gente ir na ressecção pulmonar, eles têm aumentado. A tendência é que, usando cirurgia minimamente invasiva, fazendo essa avaliação pré-operatória mais detalhada, né, a gente hoje em dia até consegue operar mais pacientes do que no passado, mas sempre vai ter o paciente que realmente a cirurgia não vai ser uma boa opção. Né, então nós vamos perguntar ao Igor, não é, se ele tem uma solução diferente para esse paciente que tem um estadiamento baixo, que seria o cirúrgico, não é? Mas infelizmente não vai poder se submeter à cirurgia. Tem alguma coisa nova? Excelente, mas eu quero complementar uma questão. É muito claro, Igor, que houve um avanço no tratamento oncológico do adenocarcinoma, não é? De algum subgrupo de adenocarcinoma. Mas todos tiveram, porque eu vou dizer a você o que é que existia no passado. Não é? O câncer de pulmão responde mal ao tratamento oncológico. E quem responde que é o pequena célula tem o pior prognóstico. Olha como era, olha que engrenagem você tinha aí, não é? Que mudança de realidade, quer dizer, o favorecimento do adenocarcinoma é realmente muito maior em relação ao outro, mas assim, nós temos mudança de sobrevida até do pequenas células. Perfeito. Então vamos lá, eu vou dividir essa pergunta em duas partes. A primeira, só puxando esse gancho do Daniel, que não só, né, um teste mais aprimorado como cardiopulmonar, mas como preparo para o paciente também, com a fisioterapia específica. Isso melhora muito essa performance em 30 dias para que essa reabilitação, né, ela tenha a consequência positiva da cirurgia. Né? Então, nesses casos onde o Daniel consegue operar,
certamente é o melhor tratamento do paciente. E aí você me perguntou para os casos onde realmente, nós discutimos um caso assim hoje, no nosso tumor board, uma paciente com DPOC severo, uma senhora que está hoje com 3º câncer de pulmão, ela teve um nódulo à direita, outro nódulo no segmento 7 e agora tem um tumor à esquerda. Então, e possivelmente são tumores distintos, tá? Com alguma relação, mas não são metástases, né? O ponto aqui é que essa paciente já fez 2 tratamentos com radioterapia. E essa radioterapia de nódulo pulmonar, numa paciente que tem menor condição cirúrgica, ela evoluiu demais. E a gente chama isso de radiocirurgia. Tem uma sigla que é a SBRT, né? E essa radiocirurgia, ela tem uma precisão incrível em localizar o nódulo e fazer o tratamento, que é um boost, né? Que é uma alta dose de radiação numa fração pequena. Né? Então, os pacientes são tratados em 4, 5 frações. Então, a evolução nisso foi concentrar a radioterapia na lesão. A radioterapia era bem espalhada, os aparelhos eram imensos, às vezes a distância era... Vai queimar tudo. Exatamente. Então, hoje se queima mais a lesão do que o tecido são. Ainda tem um detalhe, porque esses aparelhos, ele tem um chamado gateway, ou seja, eles têm um sistema que ele avalia a respiração do paciente. E quando o paciente inspira e sai do alvo, ele para e ele não dá a irradiação local. Para evitar que o pulmão sadio, né, ou eventualmente sem câncer, receba a irradiação desnecessária. Isso reduz muito a chance de complicação. A gente praticamente não vê complicações clínicas de pacientes pós-radiocirurgia, mas a marca fica lá. O Daniel acompanha muito esses casos porque eram pacientes dele, que ele julgou que não tem condição, quer dizer, né, o time multi julgou que não é possível operá-lo, ele foi para o colega da radio-oncologia, ele fez o trabalho e ele acompanha. No acompanhamento, por exemplo, Paulo, com tomografia de tórax trimestral, né, a cada 4 meses, o sinal de uma lesão actínica ao redor do nódulo, ele é evidente. Né? E então isso acompanha. A grande dificuldade aqui é saber se não tem um tumor que está recidivando ou infiltrando ali. Então, uma comparação minuciosa dessas imagens é necessária. E o índice de cura é alto? O índice de cura, ele é menor do que a cirurgia, mas ele tem certamente um bom resultado. Né? Ou seja, o custo-benefício vale bastante. Eu não tenho dúvida. Principalmente para pacientes idosos. Pacientes octogenários para frente, esses pacientes têm um benefício incrível, porque esses têm um acompanhamento de maior prazo e a gente não vê recidivas maiores nesses casos, sabe? Então, sem dúvida, essa senhora que foi discutida hoje, fez radiocirurgia do primeiro nódulo, do segundo nódulo, o primeiro foi em 2023, segundo em 25 e agora em 26, uma terceira lesão maior. Terceiro primário. Nós vamos ter que biopsiar, sabe? Assim, a gente considerou pela rápida evolução, mas ela ainda assim é candidata a uma nova radiocirurgia no outro pulmão. Então, certamente, isso foi um grande avanço. Tá? Indo para o lado do adenocarcinoma, se eu tivesse que escolher onde que houve o principal avanço do câncer de pulmão é exatamente no adenocarcinoma. Por quê? Porque o adenocarcinoma, diferente do carcinoma espinocelular, ele tem determinadas mutações que hoje são absolutamente críticas para o tratamento. Né? Diferente do SEC, o SEC não adianta nem eu fazer um painel molecular, porque o painel molecular não vai mostrar absolutamente nada, a não ser aberrações de mutações, onde eu não tenho o que fazer com elas. Tá? É uma confusão de mutações sem um alvo definido. No adenocarcinoma, em até 40% dos casos, principalmente de não fumantes, e aumenta. Em mulheres não fumantes asiáticas, essa proporção é acima de 50%. De achar uma mutação que a gente chama de mutação driver, que é aquela mutação que direciona todo o início da mutação, da transformação da primeira célula e um gene específico que leva ao aparecimento do tumor. Isso é super importante, porque desde uma mutação que é a mais comum, chamada EGFR, a outras mais raras, como o ALK, que é extremamente agressiva, tem tumores, tem tratamentos orais para serem utilizados. E a resposta é muito alta. Ou seja, eu consigo tratar um paciente ou uma paciente com doença metastática com remédio oral, às vezes um comprimido por dia, e isso trata a doença. O controle é de anos, muitas vezes. A doença ALK positiva, que é uma doença do jovem agressiva, a maioria dos casos abre com quadro de doença metastática, a gente consegue segurar essa doença por muitos anos. Tem um paciente numa segunda linha de um ALK positivo, um paciente jovem, 40 anos de idade, que já está há 5 anos com um tratamento de segunda linha. Então, assim, é impressionante o avanço. E já teve no passado metástase cerebral. Então, mesmo aquela doença de mau prognóstico do passado, e no passado é aquilo que você falou, Paulo, morria
todos os pacientes, porque eles chegavam no serviço público ou privado, não dependia, fazia quimioterapia, não respondia e eles faleciam. Cheguei a acompanhar pacientes assim, que hoje eu vejo no passado os casos de pacientes jovens que chegavam internado e que a gente não tinha condição de tratar em 2 meses, vinha a óbito. Esses casos eram uma doença ALK positiva, por exemplo, que a gente não sabia diagnosticar na época. Então são incríveis esses avanços. Tá? Não, ótimo. E o pequena célula? Pequenas células também é um capítulo à parte, tá? Amanhã eu estou indo para São Paulo cedo, tenho uma aula para eu fazer de pequenas células numa nova terapia. Esse medicamento, eu vou começar de trás para frente, porque eu vou falar o que é de mais avançado e ir nessa linha, mas essa droga chama-se tarlatamab. Qual que é o mecanismo de ação? É um anticorpo biespecífico. É uma super tecnologia de uma engenharia genética que tem alvo em 2 lados. Na célula tumoral, no receptor do pequena célula chamado DLL3. Do outro lado, ele ataca e consegue captar células imunes, principalmente natural killer, linfócito T ativado. Esse anticorpo, com os 2 braços dele, consegue fazer com que a célula imune aqui consiga atacar esse receptor que está aqui já ligado. Ou seja, é muito eficiente esse tratamento. Esse é um tratamento hoje aprovado no Brasil para os tumores que recidivaram. São aqueles tumores que você citou, tratando com quimioterapia baseada em platina, que responde rápido, mas que recidiva rápido. O que o tarlatamab faz? Naqueles pacientes que fazem a primeira linha e que recidivam, eles já podem ser utilizados tarlatamab. Uma taxa de sucesso acima de 50% e duradoura. Então, isso foi uma novidade. Melhor de tudo, não é químio, é uma droga que atua no ambiente imunológico e os efeitos colaterais é mais de reação de liberação de citocina, né, algum efeito neurológico, mas os remédios são muito bem tolerados, mesmo para a população. Então nós temos aí uma mudança de prognóstico significativa. Esse avanço não acontecia há mais de 20 décadas. De 2 décadas. Não, eu digo residente, o prognóstico do pequenas células em 5 anos, 1% está vivo. Exato. Ou seja, uma doença muito fatal. Né? É a grande preocupação. Né? E agora, a gente, infelizmente, muitas vezes faz um diagnóstico muito tardio, o paciente com muita linfadenomegalia e tal, né? Fazendo o diagnóstico já fora do tórax. Isso também implica, né? Quer dizer, a condição do diagnóstico faz a diferença. E às vezes o país menos desenvolvido vai ter uma diferença aí razoável nesse sentido. Daniel, o acompanhamento do nódulo pulmonar, nós temos modificações importantes aí também, né? Nós não dividíamos o nódulo em sólido, semissólido, tá certo, em vidro fosco. Então esse é um avanço aí na divisão e no acompanhamento. Né? Nós não conhecíamos esse nódulo em vidro fosco, nós não conhecíamos. Tá? Até porque nós não conhecíamos o vidro fosco, mas o nódulo em vidro fosco. Né? Olha como as coisas, esses aparelhos antigos de tomografia que não tinham canais, ele não viu o vidro fosco. Esse nódulo aí, eu achei, não vou esperar, mas esse aparelho não via. Né? A tecnologia de imagem nos ajudou muito a fazer esse diagnóstico precoce e não era incomum você, logicamente, ver esse tumor. Você já teve alguma surpresa de vir a ser câncer, algo que já tinha sido acompanhado por nomenclatura? Com certeza, com certeza. Na verdade, eu acho que, né, essa questão da evolução, né, o que aconteceu é que o câncer de pulmão muito inicial, eu não estou falando de um nódulo sólido de 3 centímetros, que também é considerado doença inicial, mas esses cânceres de pulmão que a gente hoje detecta, que é o nódulo em vidro fosco, o nódulo semissólido de 1 centímetro, 1,2, é uma doença nova, que a gente passou a conhecer essa doença com a popularização da tomografia. Verdade. Então a gente tinha tanto, a gente pode dizer que aqui no Brasil, assim, foi na década de 90 que a tomografia, vamos dizer assim, se popularizou e que aí vieram chegando os aparelhos mais sofisticados, né, que conseguiam fazer cortes finos do pulmão. E foi nessa época, assim, quer dizer, então a medicina a gente precisa primeiro aprender para depois ver o que faz, né? Então eu considero isso, assim, o nódulo em vidro fosco e o nódulo semissólido, né? Eles não eram detectados pelo raio-x, o raio-x não tem sensibilidade para isso. Sim. Né? E a gente até hoje está aprendendo, eu diria, viu, Paulo? Porque
Por exemplo, até 10 anos atrás, assim, tem um subtipo de adenocarcinoma, uma apresentação radiológica, que é a pseudocavitação, que os americanos chamam de bubble-like, que é provavelmente o aspecto mais específico de câncer de pulmão. Sim. Que nos anos 2000 não era sequer descrito. Isso me preocupa muito, verdade. Entendeu? Sim. Então a gente está ainda numa fase de... Olha a dinâmica, né? Como a coisa tem uma... como a coisa é dinâmica. As coisas mudaram muito. Então, isso permitiu que a gente identificasse, eu diria, doenças super precoces, né? E aí a gente aprendeu isso do nódulo indolente. O que é o nódulo indolente? A gente sabe que aquilo é um câncer de pulmão, mas ele tem lá 6, 7 milímetros, é um vidro fosco que está estável num paciente fumante, e a gente não consegue dar uma resposta se aquilo ali precisa ou não ser tratado. Então, é aquela arte da medicina. A gente sempre precisa, de alguma forma, individualizar o que a gente sabe de guidelines, e, enfim, de conhecimento da literatura médica. E você se preocupa com todos ou você fica sempre olhando os lobos superiores como os sítios mais comuns, mais perigosos, então, digamos assim? Eu tenho o viés de ser cirurgião torácico, que trata câncer de pulmão. Então, quando o paciente chega para mim, ele já passou por uma série de, digamos assim, de triagens. Sim. Que eu já pego os pacientes cuja probabilidade pré-teste é maior de que seja um câncer, né? Eu já pego pacientes que se vieram para mim, são pacientes que provavelmente são operáveis, né? Porque os inoperáveis já provavelmente ficaram pelo caminho, né? Então, assim, eu tenho esse viés meu de observador, que é que os casos que chegam para mim, quase todos merecem tratamento, né? Certo. Mas quando a gente faz uma análise global, isso a gente tem que ter essa responsabilidade, né? A grande maioria dos achados de nódulo em tomografia é benigna. Sim. Então, a gente também não pode lançar a mão assim, não, então não vamos correr o risco de ter um câncer, mas também a gente não pode ficar fazendo biópsia em todo o nódulo que a gente enxerga, né? Claro. Então, por isso que é muito importante a gente seguir os guidelines. E às vezes com chance muito grande da biópsia ser falsamente negativa. Temos né? isso. Uma lesão muito pequena e realmente complica bastante. Né? Mas essa curiosidade do nódulo em vidro fosco, ela é importante porque ela serve de sinal de alerta e com perigo. Agora, o vidro fosco é uma lesão muito comum no pulmão. Sim. Você tem uma quantidade muito grande de coisas que provocam vidro fosco. Vou dar aqui um exemplo a vocês. Refluxo provoca vidro fosco. Refluxo é uma doença, né, pandêmica, o mundo tem refluxo. Né? E você tem hoje, por exemplo, lesões que se assemelham à pneumonite de organização criptogenética feita por refluxo. Né? E aquilo é uma confusão. Às vezes você acompanhando o nódulo em vidro fosco e na tomografia do controle ele não aparece, ele desapareceu. Exato. Né? Ok, muito bom. Agora, a gente tem, logicamente, 4 tipos histológicos mais comuns, né? Isso deve corresponder a 90% a 95% dos cânceres de pulmão. E qual é a intimidade de vocês com as coisas mais raras? O que é que aparece de vez em quando e não estava bem naquele cardápio aí? Um nódulo que era um linfoma. O que é que tem aparecido para vocês? Perfeito. Então, Paulo, eu vou aqui mais uma vez ressaltar a importância das reuniões multidisciplinares. Essas reuniões são de um aprendizado incrível, sim, né, Daniel? Total. E, assim, há muitos anos que eu sou entusiasta desse tipo de reunião, porque a integração do pneumologista com o cirurgião, com o radiologista, com o oncologista e sim, outros colegas, e patologistas, sem dúvida nenhuma, sim, isso dá uma riqueza tão grande, porque quando o médico, o assistente daquele paciente, relata a anamnese do caso de maneira bem resumida, né? O colega da radiologia coloca a imagem. E estão todos ali olhando aquela situação, cada um na sua área está puxando seus diagnósticos, né? Sim, sim. E aí, essa linha de diagnóstico, ela vai desde, obviamente, os mais comuns às doenças mais raras, né? Então, dá um exemplo, por exemplo, da pneumologia, quando tem adenomegalias, e que pode ser uma reação granulomatosa, pode ser uma sarcoidose, alguma sim, coisa, são diagnósticos diferenciais importantes, sim, né? E isso é muito interessante, né? Então, eu acho que está num ambiente como esse, porque não é porque eu sou oncologista que eu estou ali só olhando para os casos, né, malignos, sim, de doença avançada, não, não isso. Então, casos como esse, de nódulos pulmonares precoces, nódulos de vidro fosco, semissórios, etc., isso é o dia a dia dessas reuniões. Né? Então, isso nos ajuda muito a tomar essa decisão. E quando a gente toma uma decisão baseada numa decisão de tumor board, a gente tem uma chance de acerto muito maior do que o Daniel sozinho no consultório ou eu sozinho no consultório. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, isso tem estatísticas que mostram
meta-análises que mostram como a tomada de decisão em conjunto multidisciplinar ela faz a diferença. Então, tem sido a minha prática ao longo de muitos anos levar esses casos para tumor board, para uma discussão, sabe? E eu acho que essa cultura é uma cultura que deve permear as instituições brasileiras, sim, sejam as acadêmicas, sejam as privadas e sejam as públicas, né? Porque isso realmente faz a diferença no cuidado, né? Você falou dos tipos, esses 4 tipos, né, histológicos é uma coisa que mudou também da graduação e da residência, sabe? A gente tinha nos livros, claramente, né, pequenas células, não pequenas células, e os não pequenas células, adenocarcinoma, pequenas células e o carcinoma de grandes células. Hoje isso está meio que misturado, sabe? Porque a patologia ajudou a fazer isso. Né? Muito também. Demais. E a mistura celular é uma coisa, inclusive tendo impacto diferente no tratamento oncológico. Um dos exemplos principais é o carcinoma neuroendócrino. O carcinoma neuroendócrino, ele pode ser desde uma doença indolente, tá? Um tumor que a gente pode ali observar um nódulo, esse nódulo pode até ser observado durante alguns anos, tá? O Daniel pode fazer um tratamento cirúrgico, às vezes pode considerar esse nódulo está pequeno, ele fez até um PET específico, né, que é o PET com galho, que mostra ali uma captação, carcinoma neuroendócrino, está ali indolente, alguns casos até acompanha, alguns casos são tratados cirurgicamente. E do outro lado tem um carcinoma neuroendócrino de alto grau que se assemelha ao pequenas células, embora seja um tumor de grandes células. E aí existem imunohistoquímicas com marcadores de proliferação celular, como KI67, que mostra que esses tumores são extremamente agressivos. Não, isso aí, a imunohistoquímica fez muito diferença nessa questão toda, porque você falou uma coisa fantástica. Isso que você falou eu já defendo há muito tempo. Não é? Porque eu dizia o seguinte, rapaz, esse grupo é mais misturado do que a gente pode pensar. Não é? E eu tenho visto mais laudos nesse sentido. Né? Um dia desse, eu disse, saudade dos patologistas antigos da imunohistoquímica, que os caras diziam que era aquilo. Né? E a imunohistoquímica fez uma diferença, né? Inclusive para o tratamento, né? uma diferença fantástica. E às vezes complica também a nossa cabeça. Né? Porque fica a indefinição da indefinição. Né? E aquilo deixa o clínico numa situação mais difícil, né? de como caminhar. Maravilha, isso é verdade. Doutor Daniel, felizmente ou infelizmente, não é? Você já operou muita lesão que parecia muito câncer e infelizmente não foi, ou felizmente, né? Que a gente diz ao paciente, ainda bem que é tuberculose, ainda bem que é sarcoidose. Isso de vez em quando acontece, correto? Sim, acontece, Não, mas o paciente sempre fica feliz. É claro. A gente é que fica com aquela sensação assim de, poxa, por que eu cheguei até aqui, né? Isso era mais comum no passado, né? Porque a gente não tinha a disponibilidade que a gente tem hoje em dia, tanto do PET quanto da biópsia dos nódulos, né? Isso foi uma mudança, assim, também, dentro do que mudou nos últimos 20 anos, foi essa disponibilidade de colegas extremamente habilidosos da radiologia que conseguem acertar nódulos de 1 centímetro no meio do lóbulo. Sim. Então, assim, isso requer uma parte técnica muito grande, né? Então, por exemplo, já tive sim, mas eu posso te falar que nos últimos anos, todos os casos que eu tive desse, que foram poucos, tá? Foram casos que a gente, por algum motivo, não conseguiu fazer a biópsia pré-operatória. Seja porque o paciente tinha enfisema, tinha um risco grande de pneumotórax, ou porque a lesão estava anatomicamente numa posição difícil para a radiologia intervencionista, né? Então, eventualmente, a gente leva o paciente para a sala para fazer uma cunha com congelação, e aí a gente se surpreende de ver que, apesar daquele nódulo espiculado ter crescido, ser muito suspeito, estar no lobo superior de um fumante, era um granuloma. Então, isso acontece. Eu tenho um caso, cada vez mais raro. Eu tenho um caso curioso, né? Um paciente portador de enfisema muito grave, né? Apareceu com uma lesão extremamente suspeita no segmento anterior do lobo superior direito. Imagina um camarada com uma história de tabagismo impressionante. Ele conversou muito bem comigo, entendeu o prognóstico. Né? Eu disse a ele que ele não tinha teto funcional para uma intervenção cirúrgica. Ele foi a um banco e fez um empréstimo. Fez um empréstimo. Empréstimo alto. Né? E ele veio a falecer algum tempo depois e o banco veio em cima, o empréstimo era alto e caso o paciente morresse, né,
o empréstimo não precisaria ser pago, né? E virou um processo judicial, tá? E eu disse ao juiz que o diagnóstico de câncer é um diagnóstico histológico, né? Até aí é tudo suspeita, né? E levei casos para eles. Eu levei um sarcoidoma que a lesão era ultra espiculada. Ali, o paciente era um fumante, que não é nenhuma coisa comum. O fumo talvez até proteja, não é, contra sarcoidose. Ponta pH a gente sabe, mas talvez... Mas impressionante. E o camarada foi inocentada por falta disso. De vez em quando a gente também se surpreende com as lesões granulomatosas, né, se assemelhando. Tem lesão que você não pode, isso aqui é câncer, né? E a biópsia vem lá. Você sabe que, Paulo, o Daniel citou aqui o radiologista intervencionista, e dentro dessas reuniões multidisciplinares, a presença deles é fundamental. Então, o que a gente tem hoje no grupo, né? Tem um radiologista, e tem o radiologista intervencionista. Porque na hora que o radiologista está colocando a imagem, né, e está falando do nódulo, das características do nódulo, hoje, por exemplo, na reunião não tinha, foi até uma exceção, os radiologistas intervencionistas que vão não tiveram. E aí, isso é sempre importante, para ver a viabilidade técnica, a quantidade de material que é possível, o índice de falsos positivos, de falsos negativos. Então, assim, isso é muito importante. Então, você ter ali um radiologista intervencionista para essa tomada de decisão é muito bom, né? Então, isso certamente, falando de avanços no diagnóstico, estadiamento e tratamento de câncer de pulmão, a gente não pode esquecer do papel fundamental hoje da radiologia intervencionista. Não, sem dúvida. O pessoal está indo buscar coisa realmente muito pequena. E para a gente é um sossego muito grande. Talvez para o cirurgião de tórax. Para o cirurgião ajuda muito. Ajuda bastante. Para tirar esses casos, né, que levam o paciente para a cirurgia desnecessária. Né? Sim. Igor, marcadores biológicos. Nós estamos num local que existe uma relativa pobreza de marcadores biológicos. Pô, a próstata é extremamente abençoada, né? O pâncreas é extremamente abençoado, o CA-119 é excelente, o PSA é excelente. E o pulmão? Nós não estamos progredindo nessa parte. Não tivemos avanços em relação a marcadores tumorais, sorológicos, exames de sangue para detecção precoce ou mesmo acompanhamento de câncer de pulmão. Eu lembro, Paulo, quando eu terminei minha residência, tá? Eu fui para o AC Camargo, onde eu fiz lá um fellow em oncologia torácica associado com mestrado. Naquela época, o AC Camargo usava um marcador antigo chamado Cifra 21. Tá? Sim, lembro. Esse Cifra 21 morreu. Ele não existe mais. Ninguém usa, ninguém fala do Cifra 21. Deixou de ser fabricado. Existiam estudos muito iniciais com Cifra 21 e isso acabou, né? E de lá para cá, nós não tivemos absolutamente nada do sangue. Mas o que evoluiu? Evoluiu a chamada biópsia líquida. Isso é importante. A biópsia líquida é uma procura de DNA tumoral que circula na corrente sanguínea, são fragmentos de células tumorais, cujo DNA ficou exposto e você consegue, num exame de sangue, com ultra precisão de técnicas que amplificam esse DNA, muitas vezes, capturar isso. E aí você consegue dar diagnóstico. Vou dar um exemplo prático também dessa semana. Uma senhora que teve um câncer de pulmão, não fumante, mutado para aquela proteína EGFR, né? O EGFR, então, ela começou a usar uma droga-alvo e agora, mesmo depois de 2 anos com a droga-alvo, ela progrediu. Isso acontece, é o que está na literatura. Sim. E qual que foi a ideia? A cada progressão de pacientes com mutação, a gente rebiopsia. Como uma senhora idosa, uma senhora com uma dificuldade até de fazer uma biópsia de tecido, para eu saber se houve uma mudança daquela mutação, eu faço uma biópsia líquida. Então, eu pedi essa biópsia líquida e veio uma mutação muito semelhante àquela inicial do tecido, mas com algumas informações que podem até me ajudar a tratá-la diferente agora. Ou seja, a biópsia líquida, ela ainda não é possível que eu faça, por exemplo, rastrear a população de risco. São os tabagistas, com alguma lesão suspeita. E Brasília consegue se fazer? Consegue. A gente faz. A maioria são laboratórios que estão em São Paulo, por exemplo, Sim. onde a gente faz um encaminhamento dessas amostras, né? Ou sanguínea ou de tecido, e vai para um laboratório específico. Então, grandes instituições hoje do Brasil, elas têm atrelado laboratórios de biologia molecular que conseguem fazer esses painéis genômicos, tá? Como é que é o nome disso? Chama sequenciamento do tipo NGS, que são sequenciamentos de última geração. E aí é isso, tanto no tecido quanto na biópsia líquida é possível.
Mas demora, não é um exame tão simples, obviamente, Sim, isso aí sim. demora em média 3 semanas, no mínimo, para receber esse resultado. E sem falar no custo. O convênio não cobre, tá? O custo é elevado, geralmente esses exames são de 10, 15 mil reais, pelo menos, né? Mas, e obviamente que é uma pequena parcela da população que tem acesso, mas eu não tenho dúvida que isso é avanço. Sim, Olha, lesão estranha é lesão estranha. Eu me lembro que uma vez eu fui chamado para ver uma paciente que estava internado no home, não é? E eu vejo poucos pacientes internados em paciente particular porque a minha avaliação ela é bem puxada, como a gente diz na gíria. Então eu só vou ver coisa que, aquela coisa que o pessoal achou muito estranha e chamou. Mais complexo, né? E quando mandaram as imagens para mim, eu conversando com um colega, eu disse, rapaz, eu aposto que isso é um adenocarcinoma tímico. A lesão está muito feia, a menina era jovem, 40 e poucos anos e tal, essa coisa toda. E a lesão tinha começado no mediastino e tinha se espalhado para as bases do pulmão. Eu disse, cara, é muito estranho. Mas aí eu fui lá vê-la, fui vê-la. E tudo bem, então, olha, o que é que a gente vai fazer? Vamos biopsiar e tal. Você biopsiou e o patologista disse, eu não sei o que é. E a gente fica na situação. Esse caso, e a gente tem pessoas que tiram dúvida da gente fora do país, aqueles patologistas amigos que você tem, o meu particularmente é nos Estados Unidos, e o colega disse, olha, isso aí tem 6 casos no mundo e eles estão concentrados em Boston. E não sei se você se lembra desse caso, Daniel, se você viu, isso era essa menina, e aí o cara perguntou, ela tem condição financeira de vir a Boston, porque a concentração está lá. Ou seja, um oncologista no mundo tinha a experiência daquela hiperraridade. E ela foi, e conseguiu viver 2 anos e meio. Eu fiquei até admirado, porque para a quantidade de lesão que ela já tinha ali, eu esperava um prognóstico muito mais pesado, mas você vê que a oncologia às vezes deixa a gente numa situação como essa, outra vez eu peguei um tumor de Askin, uma história muito parecida lá com o irmão do lado do Leonardo, porque o camarada também tinha sido plantador de tomate, a gente sabe hoje essa relação e tal, e no adulto o prognóstico é extremamente ruim, mas quando eu fui ver, o camarada estava numa situação, uma dor terrível, uma dor terrível já sobre, e eu conversei com a família e a gente já foi para a paliativação porque não tinha muita coisa o que se fazer. Mas assim, são coisas importantes e a gente precisa encarar. Gostaria que a gente terminasse o papo com uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de saber a diferença entre oncologia clínica Brasília, São Paulo e Brasília, Estados Unidos, e da cirurgia torácica Brasília, São Paulo, Brasília, Estados Unidos. Começar pelo Igor. Perfeito. Paulo, eu estou em Brasília há 22 anos, tá? O que eu posso dizer claramente, eu vi uma evolução em 2 décadas da medicina em Brasília de maneira espetacular. E eu acho que meus colegas corroboram um pouco dessa fala, porque eu acho que aqui houve uma conjunção de fatores que beneficiou muito a cidade. E eu acho que foi grandes grupos chegarem na cidade que concorreram e competiam entre si, aumentou a quantidade, os médicos anteriores já com uma boa formação, associado a uma medicina que foi chegando aqui meio que de vanguarda, isso fez com que a medicina em Brasília dê um salto. Então, hoje, na minha prática, tá, eu não vejo um paciente que eu precise fazer, olha, nós vamos encaminhar para São Paulo para algum procedimento. Talvez eu faço 2 áreas, tá, da oncologia, eu faço tórax, faço uro. Na urologia, talvez tenha um tratamento específico, que é um tratamento de exceção, que chama HIFU, que é uma radiofrequência, é um tratamento ablativo da próstata, em casos que não pode operar, ou que já operaram, já fizeram radioterapia, ainda tem lesão na próstata, e esses casos, eventualmente, eu encaminho, tá? Mas isso é uma exceção. Então, eu não tenho mais um procedimento sequer que eu preciso. Claro que a questão, assim, um laboratório de genética, um laboratório alguma coisa. Então, assim, a gente caminha com muita frequência para patologia, um laboratório de genômica só.
né? Mas isso o paciente não vai, né? Isso vai o material e volta, e a logística basicamente não altera se fosse em São Paulo ou se fosse aqui em Brasília, né? Então a medicina avançou demais. Fora do país, eventualmente tem isso que você citou, um caso específico de uma doença rara, de um patologista que dá diagnósticos específicos, e pesquisa clínica. Aí, sim, talvez o grande gap hoje, assim, é a pesquisa clínica, sim, né? Sim. Pesquisa clínica, no Brasil, ela é engatinha, né, como um todo. Aqui, Brasília não é um polo de pesquisa clínica, a gente tem pesquisa clínica na instituição, sim, mas deveria ter muito mais do que tem, né? Então, quando a gente compara com São Paulo, tem mais estudos clínicos recrutando em São Paulo do que Brasília, isso é natural, né? E quando a gente precisa aí de uma situação mais específica, com pacientes que têm condição, às vezes o próprio patrocinador de estudo dá essa condição do paciente viajar, aí sim eu acho que faz a diferença. Mas o dia a dia, o arroz com feijão, absolutamente nada. Sim. Doutor Daniel. Pois é, não, quando eu vim aqui para Brasília, né, assim, eu percebi isso, mais ou menos isso que o Igor falou, já estou também aqui há quase 18 anos, né? Uhum. Então, realmente, no início, assim, eu sentia, vindo do Rio de Janeiro, né, eu sentia uma diferença dos hospitais daqui para cá, no sentido de, não dos colegas, assim, aqui eu sempre percebi bons colegas, assim, na prática, mas realmente a infraestrutura hospitalar deixava um pouco a desejar, e isso acabou. Hoje eu posso dizer com tranquilidade, assim, que o paciente que é assistido dentro de um hospital aqui da cidade, ele está sendo assistido no mesmo nível de um hospital de Rio e São Paulo. Só para te dar um exemplo, assim, hoje em dia a gente tem aqui 5 robôs aqui na cidade, né? Então, não existe falta de acesso às UTIs, assim, né? A parte de terapia intensiva que a gente usa muito, né? Afinal de contas, sim, a gente opera pacientes frágeis e os pacientes fazem pós-operatório, então isso melhorou demais. Como o Igor falou, assim, a vinda das grandes redes criou um ambiente onde todo mundo melhorou. Todo mundo. Então, não há necessidade hoje em dia assim, de um paciente deixar Brasília para fazer um tratamento em São Paulo por conta de cirurgia, infraestrutura, isso não tem. Realmente o que existe é isso que o Igor falou, assim, a questão da pesquisa, né? Então, os pacientes que a gente não encontra para ele, assim, com os recursos que a gente tem de literatura e que eventualmente um estudo clínico poderia se adequar e ele receber um tratamento experimental que a gente sabe que tem uma probabilidade alta de funcionar, aí eu acho que essa é a única situação onde realmente o paciente eventualmente ainda pode precisar sair. Mas de resto, não vejo realmente necessidade. Porque houve uma melhora muito grande. Claro, essa é uma dúvida permanente. É importante a gente passar para a população do Brasília, né, que durante muito tempo aqui, qual é o milhão médico do Brasília aeroporto. Sim. Né, e eu vou dizer uma coisa a vocês, que um elogio que me gratificou muito, não é? Eu estava numa mesa de discussão, né, e eu acertei o caso clínico, né, e o colega disse assim, me disse, pô, Paulo sabe igual os caras de São Paulo. Aquilo me deixou extremamente, né, extremamente lisonjeado, né, como São Paulo sendo essa grande referência, essa coisa. E é importante a gente mostrar à população, tá, que nos últimos anos, principalmente na última década, tá certo, essa diferença ela caiu de forma drástica e a gente tem uma assistência todos os níveis, tá? Oncológica, de cirurgia, tá certo? As outras especialidades, essa diferença saiu diminuindo, e eu acho que a assistência médica que a gente tem em Brasília hoje, extremamente satisfatória, né? E o doutor aeroporto cada vez diminui mais, e isso é excepcional. Agradeço demais a participação, excelente, esse podcast está imperdível, esse foi um bate-papo maravilhoso, e eu gostaria das considerações finais de vocês, não é, doutor Igor, doutor Daniel. Doutor Igor. Eu acho que o meu ponto aqui é não esquecer que nós temos rastreamento para câncer de pulmão, tá? E a população de pacientes tabagistas, ex-tabagistas que pararam nos últimos 15 anos, elas precisam receber anualmente tomografia de tórax. Isso é importante para os colegas das outras áreas, Paulo. Assim, nós somos especialistas, né? Nós olhamos para o câncer de pulmão, sabemos tratar, cuidar, mas eu olho principalmente para o colega clínico geral, para o cardiologista, para o ginecologista, que vê pacientes no dia a dia, tabagistas e ex-tabagistas, que às vezes esquecem de pedir tomografia do tórax. Isso é extremamente importante, salva a vida, reduz mortalidade. Então a gente precisa, sim, sempre divulgar que isso é uma evidência muito alta hoje na medicina. Muito bem levantado. Doutor Daniel. Sim. E para terminar aqui, para finalizar, o que eu queria chamar a atenção é o aumento que a gente percebe no consultório de
casos de câncer de pulmão em pacientes que nunca fumaram. Tá? Especialmente pacientes mais jovens, mulheres não fumantes e com história familiar de câncer ou que já tenham tido uma outra neoplasia, preciso ficar muito atento com os nódulos que aparecem nessa população. A gente sabe que, por exemplo, na Ásia, onde tem uma genética um pouco diferente da nossa, mas já existe programa de rastreamento indicado simplesmente pelo fato de ser mulher e por ter história de câncer de pulmão na família. Sim. A gente hoje em dia só usa o cigarro e a idade como fator de rastreamento, mas é bem possível que nos próximos anos algum outro critério de inclusão seja usado, porque quando a gente vê hoje em dia dos pacientes que a gente tem diagnóstico de câncer de pulmão, não chega nem a metade dos casos os pacientes que preenchem os critérios do rastreamento. Sim. Então a gente perde ainda, o rastreamento não é capaz de pegar muitos casos de câncer de pulmão. Então eu acho que o que a gente tem a melhorar é isso, é tentar aprimorar esses critérios de indicação para conseguir detectar mais casos precocemente. Excelente, não é? Excelente. Gente, não percam esse podcast. Está fantástico. A gente agradece e fica por aqui. Ok, doutor. Gravamos hoje um podcast muito interessante, um podcast sobre câncer de pulmão. Trouxemos um grande cirurgião de tórax, um grande oncologista clínico, Dr. Igor e Dr. Daniel, para falar sobre esse assunto, que é um assunto instigante, um assunto muito prevalente e que, infelizmente, a mortalidade é muito alta. Está imperdível esse podcast. Assistam que vale muito a pena.